Capítulo 815. O rumor é como uma semente. Esse D'Alessandro com certeza não merecia ser um discípulo do santo Marcial Continental. Embora ele fosse de alto status, ele usava mentiras e rumores vergonhosos para afastar seu crime e se calar. Como ele era o discípulo número 2 do santo Marcial Continental Maradona, quase todo mundo acreditava em suas alegações. Mesmo que Facebook Kingdom saíssem e declarassem a verdade, quantas pessoas no continente acreditariam nelas? Além disso, Fei lembrou que esse homem desprezível era ganancioso e queria seu triturador de pedra, Imortal King e o trono do caos. A expressão gananciosa no rosto de D'Alessandro era clara para Fei, e parecia que um rato faminto estava procurando um grande pedaço de queijo. Suas tânticas eram cruéis. Fei ficou diante da janela gigante e pensou cuidadosamente. Por um momento, ficou tranquilo dentro da sala, e Kane ficou ali na sala e não se atreveu a fazer nenhum barulho. Enquanto Fei estava pensando, ele subconscientemente emitiu uma aura poderosa que só pertencia a um governante dominante, fazendo Kane tremer um pouco. Ele tinha muito orgulho de si mesmo e nunca imaginou que um dia ficaria tão nervoso diante de um homem que era mais de 30 anos mais novo que ele. Depois de mais de 10 minutos, Fei se virou lentamente. Informe todas as outras filiais do escritório de cartas e diga-lhes para espalhar a notícia de que D'Alessandro está mentindo. A pessoa que libertou aquele deus maligno da tribo do mar foi ele, e o rei de Chambord e o rei Butkingam foram os dois heróis que tentaram ao máximo impedir que esse deus maligno aparecesse. Kane ficou surpreso que esse jovem na frente dele desse tal ordem. Para ser sincero, ele estava um pouco hesitante nessa ordem. No momento, as pessoas que residiam ao redor do Mar da Fragrância estavam agitadas e queriam capturar o rei de Chambord e o rei Butkingam, que eram os dois criminosos. Se eles escolheram ir contra o público, não era diferente de derramar óleo no fogo ardente. O escritório de cartas instantaneamente se tornaria o alvo da multidão enfurecida e sofreria enormes perdas. Fei sorriu quando viu o olhar confuso no rosto de Kane. Eu sei com o que você está preocupado. Ao espalhar essas informações, não há necessidade de declarar sua identidade. Coisas como rumores são como plantas selvagens. Depois de plantar as sementes, elas crescerão e amadurecerão rapidamente. Apenas deixe o velho administrar isso. Kane instantaneamente corou e pensou: o que está acontecendo comigo hoje? Eu nem vi através de um conceito tão básico. Eu agi assim diante do verdadeiro governante da organização, isso é ruim. Depois de pensar sobre isso, ele rapidamente assentiu e aceitou. Depois de pensar por um tempo, Fei acrescentou: além disso, ao divulgar as informações, diga que o deus maligno da tribo do mar já foi gravemente ferido pelo rei de Chambord e pelo rei Butkingam usando uma antiga matriz no fundo do mar. Por um curto período de tempo, esse deus do mal não causará problemas aos humanos. Kane congelou por um segundo antes de perguntar: isso é verdade? Ah, claro! D'Alessandro não disse que o deus do mal da tribo do mar foi libertado e matará rapidamente os humanos ao redor do Mar da Fragrância. Ei, então, vamos ver se o deus maligno Kluivert se mostrará. Até lá, os inteligentes saberão quem está mentindo. Agora mesmo, Fei se acalmava do choque inicial. Mesmo que o escritório de cartas divulgue essas notícias, isso não limpará instantaneamente a reputação de Facebook Kingdom. No entanto, plantaria sementes na mente das pessoas, e essas sementes seriam um dia muito úteis. Além disso, Fei era muito sensível e percebeu uma fraqueza fundamental na história de D'Alessandro. Depois que D'Alessandro escapou às pressas, ele não viu o que aconteceu a seguir. Portanto, ele não tinha ideia de que seu mestre, o humano mais poderoso do continente, lançou sua sombra e machucou Kluivert antes de pegar de volta aquela arma de combate divina. Além disso, ele não sabia que Kluivert perdeu os dois braços e ficou gravemente ferido, e não conseguiria se recuperar em pouco tempo e causar massacres. Portanto, D'Alessandro disse a todos que Kluivert iria aparecer a qualquer momento agora, quando estava contando a mentira.
Essa foi a fraqueza. Embora não fosse o suficiente para todo mundo desacreditar da sua história, isso faria as pessoas lançarem dúvidas em torno dele. Até uma barragem gigante entraria em colapso com a existência de um pequeno buraco de formiga. Portanto, mesmo a mentira mais perfeita seria logo revelada depois que uma pessoa se levantasse e lançasse dúvidas. Até então, a verdade reapareceria diante dos olhos de todos. Depois de pensar em tudo, Fei se acalmou bastante. Embora esse incidente tenha causado muitos problemas, não foi sem benefícios. Usando esse incidente em seu proveito, Fei seria capaz de ver como todas as forças ao redor reagiriam. Como já havia um pequeno círculo se formando em torno de Fei do reino de Chambord, e muitas pessoas queriam pular no navio, Fei poderia aproveitar esta oportunidade para ver o quão confiáveis eram as pessoas e quem seriam as que pulariam do barco à primeira vista de problemas. Após o alongamento, Fei deu um suspiro de alívio e voltou ao seu assento, sinalizando para Kane continuar com seus relatórios. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, muitas coisas aconteceram. Exceto pelos dois eventos que Kane mencionou, a guerra na região sul do Império Zenith também chamou muita atenção. Após as vitórias iniciais, entrou em outro impasse. No início, o segundo príncipe Domingues obteve uma série de vitórias sobre o Império Leon, recuperando muito território da província da Folha Vermelha. No entanto, o quarto príncipe Cristal ficou irracional após as vitórias iniciais, e seus comandos foram terríveis. Logo, as tropas que ele liderava foram cercadas pelos inimigos e quase todos os soldados foram mortos. Se os mestres e o esquadrão da morte da família Beago não tentassem o máximo para salvá-lo, esse príncipe arrogante, porém inútil, teria se tornado prisioneiro. O fracasso do quarto príncipe fez do segundo príncipe a única força de Zenith na região sul. Para evitar a situação de estar cercado por inimigos, Domingues teve que desacelerar e defender os territórios que havia recapturado. Portanto, a excelente situação de Zenith foi arruinada pelo quarto príncipe sozinho. No entanto, as forças locais na região sul de Zenith estavam indo bem. A força de resistência liderada pelo Império Bizantino usou a guerra de guerrilha e causou muitas dores de cabeça no Império Leon e em outros impérios da Aliança. No geral, a primeira tentativa de Zenith de recuperar seus territórios perdidos usando forças militares fracassou pesadamente. Essa falha causou uma grande troca de poder dentro do Império Zenith. O quarto príncipe Cristal, arrogante e sem talento, teve que se despedir da arena política, perdendo a capacidade de lutar pelo trono. Além disso, a família Beag que apoiou o quarto príncipe Cristal ficou muito enfraquecida desde que a legião da força gigantesca, que estava sob seu controle, foi destruída. Agora, a família Beag era uma família nobre de segunda categoria em Zenith. O mais estranho era que, embora o Império Zenith tivesse expandido as forças armadas por meio da ordem de alistamento militar e tivesse o poder de recuperar a região sul, a família real e a quartel-general militar não estavam dando a ordem. Parecia que eles estavam esperando por algo. Mesmo depois de D'Alessandro, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental Maradona, pediu a Zenith que entregasse Santo Marcial Imperial Alexander. A família real e o quartel-general militar estavam em silêncio. Foi bizarro. Essa é toda a informação que temos sobre o Império Zenith. Kane terminou de dizer a Fei a informação de uma só vez. Então, ele começou a respirar pesadamente para reabastecer seu oxigênio. Como Fei prestou muita atenção a Zenith e ao rei de Chambord, Kane já adivinhou algo, mas não se atreveu a perguntar. Fei assentiu depois de ouvir todas as notícias. Algumas delas eram boas e outras ruins. No entanto, nada estava fora de suas expectativas. Ah, certo. Aquela garota chamada Ellen Grace que me levou até aqui não é ruim. Não a culpe por me trazer aqui, está bem?